João capítulo 4, nós vamos ler do verso 46 em diante. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera o vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Galileia, ou melhor, viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então ele perguntou a eles a que hora o seu filho se sentira melhor. E eles informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. E com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Querido Deus, fala ao nosso coração, toma nossa simples vida nas tuas mãos, que o teu Santo Espírito encontre lugar em cada vida aqui nesta hora. Tira toda a inquietação, todo o pânico, todo o medo, toda a ansiedade, e põe uma bênção especial em cada coração agora, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Como nós já dissemos, nós estamos comemorando hoje o Dia dos Pais. E nada melhor do que um texto como esse, que retrata o milagre que Jesus fez ao filho de um centurião romano. Centurião era uma pessoa, um oficial romano que tinha um comando de pelo menos 100 soldados. E por isso o seu nome, centurião. E esse versículo 54, o último que nós lemos, ele vai dizer para nós que foi este o segundo milagre, o segundo sinal que Jesus fez. O segundo sinal que acontece aqui nesse texto é a cura do filho do oficial, como nós acabamos de ler. O primeiro milagre, lá em João capítulo 2, foi Jesus operou a pedido de uma mãe. Mas o segundo milagre, especial até, o Senhor realiza a pedido de um pai. Seus dois primeiros milagres foram realizados no âmbito familiar, para revelar para mim e para você que o nosso Deus é o Deus da família. Ele é o Deus que opera milagres na família. Ele é o Deus que se envolve com a família, que se preocupa, que se compromete, que prioriza a família. Ele é o Deus que prioriza o nosso casamento, o nosso lar. E Ele priorizou a família no início do seu ministério. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, para você que está em casa, eu queria dizer para todos vocês que a sua família é prioridade na agenda de Deus. Deus tem bênçãos reservadas para nós e para todos da nossa casa. Deus tem uma palavra para o seu coração aqui nesta noite. Você que está em cima na galeria, você que está aqui embaixo,
como você também que está em casa. Então preste atenção aqui nesta noite. Esta é a história de um filho que está morrendo e de um pai que está disposto a ir até as últimas consequências para receber o milagre pela vida do seu filho. E ele vai até a Jesus em busca de socorro. É impressionante. Então esta família precisa de um milagre porque está enfrentando crise. E não tem família que não passe por crise neste mundo. Toda família, em um ou outro momento da vida, ele passa por crise. Vai enfrentar crise. E algumas famílias vão enfrentar crises agudas. Então, todas as famílias passam por crise. E eu quero, nesta noite, destacar para vocês que a primeira crise que esse homem passa é a crise com o filho. Não era o pai que estava doente, mas era o seu filho que estava enfermo. Irmãos, a dor se multiplica muitas vezes mais quando nossos filhos são alvejados. Uma coisa é quando eu estou no hospital, mas outra coisa é quando um de meus filhos, ou dos seus filhos estão. Você entende isso? Você consegue entender que quando a gente passa por uma situação complicada, para nós, a gente já está experimentado, mas quando a situação envolve um de nossos parentes, um de nossos filhos, a dor então se intensifica muito mais. Então a dor se multiplica. Meus amados irmãos, ela se multiplica infinitamente. E essa é a estratégia de Satanás. Um filho doente consegue colocar toda a família enferma. É isso que Satanás tem feito. Ele tem colocado rebeldia, muitas vezes, no coração dos filhos, para ceifar a vida deles. Você sabia que lá em Efésios capítulo 6, Deus usou a boca do apóstolo Paulo para dizer para nós uma dupla promessa. Ele trouxe lá de Deuteronômio a dupla promessa para os filhos. Primeira, a promessa de prosperidade. Honra pai e mãe, para que tudo te vá bem aqui na terra. Então a primeira promessa que o Senhor estabelece lá, é a promessa de prosperidade para os filhos. Você só será bem-sucedido, ou terá sucesso em tudo que fizer, se você adotar esse princípio de honra aos pais. Mas quantas famílias estão chorando, estão sofrendo amargamente por causa dos filhos, filhos que são desobedientes, que não estão ligados, não estão conectados com a honra que deveria dar aos pais. Eu testemunhei aqui agora há pouco que eu tive o privilégio de celebrar o casamento de todos os meus filhos, e todos os meus genros e filhos, eles disseram uma coisa: nós vamos fazer com o pai. Nós vamos honrar o nosso pai em todos os momentos. O namoro deles sempre foi um namoro decente, cristão. Não foi um namoro aquele estilo avacalhado. Todos eles tiveram hombridade, tiveram sabedoria, mas sobretudo tiveram temor a Deus para seguir a sua carreira de namoro, de noivado e principalmente do casamento. Mas também tem aqui uma promessa de longevidade para os filhos. Se os filhos honrar os pais e mães, eles terão longevidade de dias, terão longa vida, longos anos de vida sobre a terra. Isso é longevidade. Então tem uma promessa inserida nisso aqui. Por isso eu desperto os pais aqui hoje, para que eles possam dialogar com seus filhos, para que eles possam mostrar a história da palavra de Deus para os filhos, e consequentemente os filhos não perderem esta linha, não perderem esse princípio, esta origem. Mas em segundo lugar, nós temos aqui também um pai atravessando uma crise financeira, porque esse pai, sem dúvida, embora seja um homem, um oficial da alta patente do rei Herodes, um homem que tenha investido nos melhores médicos da sua época para acudir o seu filho,
Talvez esse pai tenha gastado tudo que tinha, tudo que podia, em busca da cura do filho. E ele então enfrenta uma crise financeira, porque todo o dinheiro que ele investiu não deu em nada, porque a Bíblia diz que o menino ia de mal a pior. Meus amados irmãos, o menino ia de mal a pior, à beira da morte. Quantas famílias estão em dificuldades nos nossos dias, porque elas estão vivendo em crise financeira? E a crise, irmãos, a crise financeira não é uma crise qualquer. Ela vem para solapar o casamento, ela vem para afundar o relacionamento, ela vem muitas vezes como uma enchente para devastar a família. Metade dos casamentos terminam em divórcio por conta da questão financeira. Porque tem família que tem muito e briga porque tem muito. Mas tem família que tem pouco e briga porque tem pouco. Então a crise financeira, ela não vem apenas quando o dinheiro acaba, mas quando também se tem e descobre as limitações dos recursos humanos. Porque na verdade o dinheiro não pode comprar tudo. Dinheiro pode pagar os melhores tratamentos, mas ele não pode comprar milagres. O dinheiro pode te dar influência e status aqui na terra, mas ele não pode subornar a Deus. O dinheiro pode colocar dezenas de ansiolíticos em sua casa, mas ele não pode produzir tranquilidade para a sua alma. O dinheiro pode te dar condição de comprar os mais caros antidepressivos, mas ele não pode produzir alegria de verdade na sua vida. O dinheiro pode comprar serviçais e bajuladores, como este homem tinha servos, mas não pode te dar amigos verdadeiros. O dinheiro pode te dar privilégios aqui na terra, mas ele não garante um lugar no céu. Há limites no dinheiro. Então esse homem vive uma crise financeira, mas esse homem também vive uma crise religiosa. Esse texto vai nos mostrar que esse homem vive uma crise religiosa. Ele era um gentio lá da Galileia, e sendo um gentio alheio às promessas de Deus, ele ainda acreditava em Jesus, ele ainda não acreditava em Jesus como Messias. E se ele era gentio, ele acreditava que César era o Senhor, porque era uma crendice daquela época. Mas quando a morte bateu na sua casa, bateu lá na casa dele, o que me chama a atenção é que ele não vai fazer uma peregrinação em direção a Roma. Pelo contrário, ele segue um caminho inverso. Ele desce para buscar a Jesus, porque sabia que somente Jesus podia operar um milagre na sua família. Milagre, meu irmão, na família, só tem um que pode operar. Esse que pode fazer isso é Jesus de Nazaré, o Senhor da nossa vida. Então, meus queridos irmãos, toda crise religiosa é vencida por Jesus. Porque Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Não existem outros medianeiros, não existem outros mediadores, mas somente Jesus, que lá na cruz do Calvário, segundo os tipologistas, com um braço ele segurava a humanidade que estava condenada ao pecado, e com outro ele segurava lá a mão de Deus, ligando os dois, o homem a Deus. Então só Jesus, a palavra religião quer dizer religar. Então a religião não é a igreja presbiteriana renovada, não é a igreja batista, não é a igreja metodista, não é a igreja Assembleia de Deus, não é a igreja pentecostal, não é a igreja tradicional. A religião não é a igreja Casa de Deus, Casa Divina, Casa da Bênção, Muros de Deus, Muralhas de Fogo. Não é. A única religião é Jesus Cristo, aquele que se entregou na cruz do Calvário para nos unir de volta a Deus. Então o Senhor é a provisão para as nossas necessidades.
o Senhor, Ele nos religou de volta a Deus. Nós temos fomes muito mais profundas. É por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Ele é a provisão para as nossas maiores necessidades. E olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Ele se apresenta para você e você diz: eu tenho fome. Ele olha para você e diz: eu sou o pão da vida. Se você diz: eu tenho sede, ele diz: eu sou a água da vida. E quem beber desta água nunca mais terá sede. Se você diz que está em trevas, ele diz para você: eu sou a luz do mundo. Se você diz que está em angústia, Jesus diz: eu sou a paz que vai além do entendimento. Se você diz que está vazio, Jesus diz: eu sou a plenitude de Deus para a sua vida. Se você diz que está distante, Senhor, eu estou longe, Jesus é a sua reconciliação com o Pai. Para os que estão enfermos, Jesus é o óleo que refresca e cura, é o bálsamo de Gileade. Para os que estão culpados, cheios de sentimentos de culpa, Jesus é o perdão que justifica o pecador e o torna tão limpo como a mais pura virgem que em toda a história fora tão pura. Para os que se sentem condenados, por meio de Jesus nós temos justificação. Para os que estão cativos e algemados pelo pecado, presos, Jesus é a libertação, amém? Para aqueles que estão vivendo em perversão, por meio de Jesus, eles têm salvação. Para aqueles que estão no fundo do poço, Jesus é a mão estendida que os arranca do lamaçal e os coloca de volta à presença do Eterno. Para aqueles que chegaram ao fim da linha, Jesus é a oportunidade de recomeço. Para aqueles que se sentem sozinhos, na solidão e depressivos por isso, Jesus é o verdadeiro amigo que nunca nos abandona. Para aqueles que estão vivendo na antessala do inferno, Jesus é a porta dos céus e os anjos subiam e desciam em volta da sua cabeça. Para aqueles que estão expostos às intempéries desta vida, Jesus tem um abrigo seguro para sua vida e te protege e te acolhe de todo mal. Para aquele que está perdido, Jesus diz: eu sou o caminho. Para aquele que está no engano, Jesus diz: eu sou a verdade. Para aquele que está morto nos seus delitos e pecados, ele diz: eu sou a vida e vida com abundância. Então todas as necessidades da alma de um homem ou de uma mulher só podem ser supridas por meio do encontro com Jesus, o nosso Salvador. E se Jesus não for o teu pastor, nada irá satisfazer a sua vida. Só Jesus traz sentido para a nossa existência, para a nossa vida. Eu quero encerrar falando que este homem também, além de ter vivido uma crise, lá no começo, ele agora vive uma crise pessoal. Esse homem, vocês perceberam que ele vive algumas crises na sua vida. A primeira crise foi nos filhos. A segunda crise é a crise econômica. A terceira crise é a crise religiosa. Mas a quarta crise é uma crise pessoal. Meus amados, eu me compadeço com este homem, porque também eu sou pai. Quantos aqui são pais? Só dá um sinalzinho assim com a mão. Então nós juntos nos compadecemos com este homem, porque nós somos pais. A estrutura interior deste homem está abalada. Seu filho está morrendo. Seus recursos financeiros são inúteis. Sua religião, que era atrelada ao mundo romano, não podia fazer nada para mudar aquele quadro de doenças do seu filho. Quantas crises abateram
com o mesmo Pai e ao mesmo tempo. Então, olha, preste atenção comigo nisto aqui. Foram exatamente estas crises que arrancou esse homem lá do palácio, lá da sua casa, lá da sua zona de conforto, e o levou à presença de Jesus. Foram estas crises. Já nos dizia C.S. Lewis assim, olha, bendita é a crise que nos coloca aos pés do Senhor Jesus, mas maldita é a prosperidade que nos afasta do caminho de Deus. A crise é a oportunidade de nos colocar de volta no lugar certo, e o lugar certo é aos pés do Senhor Jesus. A crise, meus amados, é um tempo de oportunidade. Uns olham para ela como a porta da esperança, mas outros olham para ela como a sepultura dos seus sonhos. Os grandes avivamentos do mundo aconteceram em tempos de crise. Nossa igreja surgiu no tempo da Revolução de 64. Foi dali que começou um dos maiores avivamentos que até hoje fazem e minam por todas as igrejas do nosso país. Então, quando os pecadores se humilham e choram pelos seus pecados, aí é que Deus envia dos céus a sua bênção, a sua cura. Quando a terra está seca, aí é que Deus derrama sobre ela suas torrentes de água. Quando todas as esperanças terrenas sofrem um colapso, é aí que Deus manifesta poderosamente a sua bênção, trazendo restauração para o seu povo. Deus sopra o seu sopro e levanta o povo como um exército vitorioso e poderoso. Então nenhuma crise pode superar a capacidade divina de intervir na vida do seu povo. Mais uma vez, C.S. Lewis, ele faz menção de uma frase dizendo que no tempo da alegria, Deus sussurra, mas lá nos nossos ouvidos, no tempo da alegria, Deus sussurra nos nossos ouvidos, mas no tempo da crise, Deus grita nos nossos ouvidos. Quem sabe você e a sua família, vocês que estão em casa, estão enfrentando crises semelhantes a essas. Nossas necessidades são as nossas maiores oportunidades. Este é o tempo de você conhecer de fato o poder de Deus, o poder de transformar e de libertar. Ele é o Deus da família, Ele é o Deus do impossível. Então esse homem nos mostra algumas decisões que, se nós tomarmos, nós teremos bênçãos como ele também teve. Tem algumas iniciativas que nós precisamos tomar. Nós precisamos tomar algumas iniciativas. Nós precisamos tomar algumas decisões. Quais as decisões que poderiam mudar a história da sua vida? Quais as decisões que poderiam mudar a história da sua família? Em primeiro lugar, este homem decide ir ao encontro de Jesus. Ele sai de Caná da Galileia e vai a caminho da Judeia. Esse homem, na verdade, ele sai de lá, de Cafarnaum para Caná, para em direção a Jesus. E eu não sei se esse homem foi a pé ou se foi a cavalo, mas eu só sei que ele foi correndo ao encontro de Jesus, em busca de um milagre, de uma cura para a sua família. Esse homem tomou a decisão de interceder pela sua casa. Esse homem toma a decisão de entrar na presença de Jesus e de interceder pela sua família, pelo seu filho. Esse homem não usa de retórica, ele não usa de um idioma cheio de adjetivos, mas ele chega lá e ele rasga o seu coração. É isto que agrada a Deus, irmãos. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Esse homem, muitas vezes, esse homem talvez teve tempos de refrigério, mas agora ele tem tempos de aflições. Mas ele vai a Jesus e se abre diante dele. E caminhando para o encerramento, o que me chama a atenção,
que muitas vezes a nossa oratória, a nossa retórica, ela não passa de uma soberba diante de Deus, porque Deus sonda o nosso coração. Então, meus amados, eu quero lhes convidar para interceder a plenos pulmões em favor da sua família. Lá na Bíblia, nós constatamos que Deus fez o homem para ser o sacerdote do lar. Deus fez o homem para ser o líder da família. Deus fez o homem para ser o líder da sociedade e do mundo. Então, a quem esse homem recorre? Ele mesmo toma a iniciativa de ir até Jesus. E a quem ele recorre? Ele não recorre a Pedro, ele não recorre a Maria, mas ele vai direto a Jesus. Ninguém vai orar com mais paixão pela sua família do que você, meu irmão, se não for você mesmo. A oração de um pai, ele persevera em buscar ao Senhor pela sua família, ele entra em ação pela sua família. Meus amados, Jorge Barnas, o Instituto Barnas, ele diz sobre a ação de um pai, sobre a ação de uma criança, de uma mãe e de um pai. E ele diz lá na sua pesquisa que quando uma criança assume um compromisso genuíno com Deus, numa igreja, 2% da sua família se envolve em relacionamento com Deus. Mas quando uma mulher assume ser uma pessoa de oração, de compromisso com Deus, essa mulher se envolve em relacionamento com Deus. Nesta mesma pesquisa, o Instituto Barnas diz que 17% de toda a família desta mulher vai se envolver em relacionamento com Deus. Mas ele finaliza dizendo que quando um homem se envolve em compromisso com Deus e se envolve em relacionamento com a sua igreja, esse homem decide, como o filme lá dos corajosos: ninguém vai precisar de ensinar o caminho de Deus ao meu filho, porque eu vou. Ninguém vai precisar de falar de Jesus para o meu filho, porque eu vou. Ninguém vai precisar de educar o meu filho no caminho de Deus, porque eu vou. Então, quando um homem se envolve nesse compromisso com Deus, 93% de toda a sua família se envolve em relacionamento com Deus também. Amém? Ah, glória a Deus. Levanta suas mãos aí, ó. Dá um brado de glória a Deus e aplauda, se puder, a Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Então, varões, vocês estão percebendo como vocês são importantes no mundo espiritual? Foi um pai que foi até Jesus. Quando o homem se posiciona diante de Deus, os beneficiados são as esposas, são os filhos, são as empresas, são o país, o mundo. Quando eu sei que na minha família tem alguma coisa que no mundo espiritual precisa ser mudado, eu já desperto a Marisa: olha, 3 horas da manhã nós vamos entrar em oração. Se você estiver animada, você vem comigo. Se não tiver, eu estou lá sozinho. Mas eu tomo a iniciativa. Muitas vezes, às 3 horas da manhã, muitas vezes eu entrei para o meu quarto de oração e vi o dia clarear. Às vezes a Marisa passava lá e me via ajoelhado e chorando diante de Deus. Eu não choro muito diante dos homens, mas diante de Deus a minha alma eu rasgo ela, porque eu sei que ali eu estou indo na fonte da água viva. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. A penúltima aplicação que eu faço aos irmãos é que esse homem, olha que coisa extraordinária, Rômulo,
esse homem passou a confiar na palavra de Jesus. Jesus disse para ele: vai, teu filho vive. Ele pede: Senhor, cura o meu filho, está à beira da morte. Jesus faz umas indagações com ele, mas ele diz: Senhor, eu preciso, desce lá que meu filho vai ser curado. Era um oficial da soldadesca romana, e aquele homem simplesmente escuta a voz de Jesus: vai, o teu filho vive. Ele creu na palavra de Jesus. Jesus libera uma palavra de poder, e esse homem só tem que tomar uma decisão: confiar ou não na palavra de Deus. Basta uma palavra de Deus. Jesus não está fisicamente neste lugar, mas porque a sua palavra está sendo pregada, Ele está aqui para fazer um milagre na sua família. Quem confia na palavra de Deus toma uma atitude, dá um passo à frente. Essas são as atitudes que nós precisamos dar. Primeiro, os benefícios de quem confia na palavra de Deus. Primeiro, tem paz no coração. Esse homem, quando recebe a palavra: vai, teu filho vive, ele volta em paz com Deus. Deus ouve até mesmo a oração de um ímpio, muito mais poderá ouvir a sua oração. Esse homem é surpreendido por boas notícias. Ele voltava para casa, talvez ele já estivesse no fim do dia. É possível que ele estivesse no fim da tarde. Era a hora 7ª, porque o calendário judeu, eles não contam a noite, eles só contam a noite como vigílias. Mas o dia, hora 3ª, hora 9ª, hora 7ª, hora 9ª. E a hora 7ª, ela está enquadrada dentro de do relógio judeu por mais ou menos 5 da tarde. Entre 4:30 e 5 da tarde do nosso horário aqui. E aquele homem, então, quando recebe aquela palavra, talvez ele não tenha condições de voltar para a sua terra de Cafarnaum. Cafarnaum ficava mais ou menos a 40 quilômetros de onde Jesus estava, de Caná da Galileia. Então esse homem, talvez por conta dos assaltantes noturnos, dos ladrões que viviam nas esquinas, que viviam nas encruzilhadas, esse homem então tenha preferido pernoitar. Mas bem já de madrugadinha ele marcha em direção à sua cidade. E quando ele já clareia o dia, ele está andando próximo da cidade, vem um mensageiro ao seu encontro. E ele diz: o senhor não precisa preocupar mais, o seu filho melhorou. E aquele homem pergunta: a que horas? A que horas o meu filho melhorou? Aí o homem responde para ele: ontem na hora 7ª. Ontem na hora 7ª. Aquele homem então reconhece que ontem foi a hora 7ª, a hora que Jesus diz: o teu filho vive. Aleluia, o nosso Deus é onisciente. O nosso Deus é onipresente, o nosso Deus é onipotente. Uma palavra de poder gerada aqui hoje, vai acontecer um milagre em todas as esferas do mundo inteiro, e você só basta crer e confiar no Senhor. Meus amados, eu encerro agora convidando todos para se colocar em pé. Queria convidar a equipe de louvor para estar aqui com o pastor Rômulo. Eu queria fazer algumas considerações fechando aqui. Primeiro, Neuza, você está fazendo o papel de pai, de mãe, parabéns. Muitas mães são como pais também. Mas eu queria deixar essa palavra para todos os irmãos. Olha, nunca desistam da sua família. Nunca desistam dos seus filhos e nem dos seus sonhos. Você que chegou até perder a perspectiva de futuro em relação à sua família, em relação ao seu lar, em relação aos seus filhos. Quem sabe você e sua família estão enfrentando crises semelhantes a estas aqui.
Nós estamos vivendo um tempo de crise mundial. Mas eu aprendo com essa crise uma coisa interessante. Nós chamamos num culto de quinta-feira vários casais. Uma irmã que dizia: pastor, eu nem aposentadoria tenho. Mas agora eu estou fazendo reforma na minha casa, eu recebi uns dinheirinhos. Outra irmã, minhas horas de trabalho foram reduzidas, mas não está faltando nada para a minha vida. Não está faltando nada na minha casa. Quando eu tinha em alta, estava faltando tudo, mas agora que eu estou em baixa, Deus está nos surpreendendo. O azeite da botija está se multiplicando dia após dia. A farinha da panela está se enchendo todo dia. Eu estou falando para você de um Deus que faz milagres. O que está em evidência aqui, meus irmãos, é a divindade de Jesus. Só Ele tem o poder de transformar um elemento no outro. Só Ele tem o poder de andar por sobre as águas. E Ele abre a boca e diz: o teu filho vive. E o homem no dia seguinte, ele encontra com o seu pessoal. E eles dizem: ontem a hora 7ª, aquela hora, o teu filho ficou completamente curado. O moço que estava à beira da morte, agora é completamente restaurado. Então não desista dos seus sonhos. Não desista de colocar isto aos pés do Salvador. Não desista de colocar a sua vida nos pés do Eterno. Olha, se Deus não fizer um milagre por você, ninguém mais irá fazê-lo. Eu tenho muitos testemunhos para contar aqui, mas eu vou me ater somente aonde nós chegamos. Eu queria que Deus removesse as pedras da sua vida aqui hoje. As pedras da incredulidade, as pedras da desconfiança. A maravilhosa graça de Deus está aqui envolvendo a nossa vida. Há uma unção de poder de Deus aqui nesta reunião. Há uma unção de poder de Deus que vai alcançar a sua vida aí, além destas câmeras. O Deus que nós servimos, que diz: o teu filho vive, Ele está aqui para dizer também que a tua bênção chegou para a glória do seu nome. Eu creio no Deus de milagres. E creio que coisas grandes e sobrenaturais Ele fará. Vamos adorar o Senhor. Vamos ficar em pé toda a igreja. Vamos cantar. Já dizia Agostinho, o último dos pais apostólicos, que quem canta ora 2 vezes. A música pronunciada por seus lábios se transforma numa oração.